Bom, então, continuando, vamos... Então, a gente tem as variáveis, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. E a gente tem as invariáveis. Bom, se as variáveis mudam, as invariáveis permanecem do mesmo modo. Independente de gênero, número, grau, independente de qualquer coisa, voz permanece a mesma coisa. Se for para menino, vai ser a mesma função. Para menina, a mesma função. Se eu estiver falando para uma pessoa, se eu estiver falando para duas pessoas, ser a mesma coisa. Beleza? Então, são as palavras consideráveis invariáveis, são aquelas que não apresentam formas flexionadas. Opa! Não apresentam formas flexionadas, ou seja, elas não flexionam com a quantidade, com o gênero e assim vai. Então, eu tenho os advérbios. Advérbio é ligado ao verbo. Mesmo se o verbo estiver flexionado, o advérbio não flexiona, o advérbio continua intacto. Preposição, mesma coisa, está ligado ao verbo, né? Ele ajuda na regência verbal. Então, ele liga o verbo e o nome, né? Eu tenho a regência verbal e a regência nominal. Porém, ele o papel principal dele é com o verbo, né? Então, as preposições, elas também não mudam, independente se a forma anterior, o verbo, estiver flexionada. Mesma coisa, vai permanecer o mesmo. Conjunção, o poder de conectar as palavras. Então, ele é um conectivo. Ele evita na repetição de palavras, ele evita a ambiguidade, enfim. Então, também não flexiona. Interjeição é a mesma coisa. Tem o poder de passar as sensações, os sentimentos. Então, também não flexiona. Beleza? Bom, então aqui eu tenho as relações entre elas. Esse esqueminha é basicamente para falar assim, qual classe de palavra está ligada à outra, tá? A gente tem muita ligação entre as classes de palavras, né? Só que, mais precisamente, algumas estão literalmente ligadas a elas, beleza? Então, ó, o substantivo é aquela classe de palavra, posso considerar principal, né? Porque é voltado para o nome. Então, tudo que designa nome que é nominal, seja nominal, vai ser substantivo, né? Bom, e aí o adjetivo está ligado ao substantivo, porque o adjetivo tem o poder de modificar e posso falar, embelezar ou enriquecer a frase no substantivo. Então, o adjetivo está ligado ao substantivo. Então, se eu falo menina, é o substantivo. Menina linda. Linda é o adjetivo, ele está qualificando o substantivo. Então, o papel dele é engrandecer, é caracterizar o substantivo, é qualificar o substantivo. Aí eu tenho o numeral, né, ligado ao número, né, então quantidades, né, 1, 2, segundo, vigésimo e assim vai. Eu tenho um artigo, o artigo está ligado ao substantivo, tá? O substantivo tem artigo, tá? Se ele não estiver explícito, ou seja, na frase, ele está implícito. Porque eu sempre, quando eu falo menino, eu sempre penso o menino. Por quê? Está no masculino. Então, eu coloco o artigo masculino. Beleza? Então, a frase, às vezes, não vou dizer raro, mas assim, o mais usual é colocar o artigo, né, com o substantivo. Tanto que, se você quiser transformar uma palavra, sei lá, eu vou transformar uma conjunção.
em substantivo, o que eu devo fazer? Eu coloco o artigo. Se eu falo por quê? Porque é uma conjunção, né? Pode ser explicativa. Se eu coloco o "o", eu estou falando o porquê. Eu estou substantivando o porquê. Então, o artigo ele tem o poder também de transformar outra classe gramatical em substantivo. Então, ele está inteiramente ligado ao substantivo. E aí eu tenho o pronome, que eu também está ligado ao substantivo, né? Pronome ele, ela, tu, eu, assim vai. E o verbo, né? Que também está ligado ao substantivo. Para eu poder classificar, para eu poder flexionar o verbo, eu preciso do meu substantivo. Eu preciso saber qual é a flexão do meu substantivo para eu poder flexionar meu verbo. Beleza? Para a gente ter uma concordância verbal. Show? Bom, aí eu tenho um advérbio. O advérbio está inteiramente ligado ao verbo. Ou seja, ele modifica o verbo, ele tem o papel de modificar o verbo, de engrandecer. Se o adjetivo tem o papel de engrandecer o substantivo, o advérbio tem o papel de engrandecer o verbo. Beleza? Aí eu tenho as classes de ligação, preposição e conjunção, porque ambas estão ligadas, podem estar ligadas as duas, tá? Porém, o mais usual é a preposição junto com o verbo, que aí a gente tem a regência verbal. A gente coloca a preposição de acordo com o verbo, beleza? De acordo com a regência que o verbo pede. Mas também pode ser usado com substantivo, não tem nenhum problema, tá? Nenhuma barreira. Então, elas são as classes de ligação, ou seja, elas ligam, elas vão dar a regência, tá? Elas vão enriquecer, elas vão evitar a ambiguidade. Principalmente a conjunção evita a ambiguidade, ela evita a repetição de palavras, tá? Ela dá um sentido melhor para o texto. E aí eu tenho a classe especial. A classe especial, interjeição, que é aquela questão do sentimento. É uma classe invariável e ela passa aquele sentimento, aquela expressão. Beleza? Que é uma classe completamente, né, meio que diferentona. Ela veio para ser diferentona. Aqui eu tenho mais 3 questõezinhas, né, para vocês. Eu quero que vocês façam, eu não vou fazer com vocês, tá? Eu quero que vocês façam para vocês... Não, vou fazer com vocês logo, rapidinho. A alternativa que apresenta a classe de palavras cujos sentidos podem ser modificados pelo advérbio é adjetivo, advérbio, verbo. Conjunção numeral adjetivo. Adjetivo, verbo, interjeição. Interjeição, advérbio, verbo. Verbo, interjeição, conjunção. Bom, primeiro a gente precisa saber quais são os variáveis, né? Então, adjetivo é variável? É. O advérbio é variável? Não. Mas ele pode modificar com o próprio advérbio. Então, como eu estou querendo a modificação do advérbio pode modificar advérbio somente. Ele modifica o verbo. E o verbo. Aí embaixo eu tenho um de diferente. Eu tenho a interjeição. Interjeição é variável? Não. Conjunção é variável? Não. Numeral é variável? É. Mas o advérbio não está ligado ao numeral. Então, pela lógica, por eliminação, gabarito A, adjetivo, advérbio e verbo. Mesmo o advérbio estando ligado inteiramente ao verbo, ele pode modificar também o adjetivo. Então, eu posso colocar um adjetivo linda. Se eu coloco um advérbio nele, fica lindamente, tá? Você está andando lindamente, você está estudando lindamente. Então, eu modifiquei aquele adjetivo. Eu coloquei um advérbio nele, beleza? E o verbo, né? Verbo, advérbio com advérbio e verbo. Das palavras abaixo, faz plural, como
assombrações, então preciso ter a terminação ons. Perdão, bênção, alemão, cristão, capitão. Bom, de baixo para cima. Capitão, plural, capitães. Cristão, cristãs. Alemão, alemães. Bênção, bênçãos. Perdão, perdões. Então, gabarito A. A classe de palavras que é empregada para exprimir estados emotivos. Então, que passa aquela emoção. Adjetivo. Adjetivo ele qualifica. Advérbio. Advérbio modifica. Modifica verbo, né? Mais precisamente. Pode modificar adjetivo. Conjunção. Conjunção ela liga, ela tem um poder de ligação. Preposição. Preposição liga, tem um poder de ligação. Interjeição. Interjeição ele exprime sentimento, emoção. Bom, é isso. Classe de palavras, a introdução em si é isso, bem tranquilo, bem rapidinho, tá? Só precisam entender o que vocês precisam gravar mais é essa parte aqui. Qual classe está ligada a uma, tá? Basicamente isso, tá? E essa parte de variável e invariável, quais que mudam, mas também é bem tranquilo, bem simplesinho. E aí a primeira classe de palavras que a gente vai estudar na próxima aula vai ser substantivo, bem de boa. Beleza? Então, até a próxima. Beijo, beijo.